Vamos abrir Lucas, capítulo 21, verso 10. Quem achou, diga amém. Diz assim: então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Verso 11: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Gostaria de repetir o versículo 11: haverá grandes terremotos e epidemias, em algumas versões pestes ou pestilências. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te glorificamos pela oportunidade que nos é concedida. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, Senhor, as nossas transgressões. Ó Deus, que o teu Espírito nessa noite tenha misericórdia da nossa vida. Que o teu Espírito ele tenha liberdade, ó Deus, de operar em nosso meio. E que todavia, Senhor, o Senhor glorifique o teu nome através de nós. Muito obrigado, Espírito Santo. Seja bem-vindo nessa noite, no nome de Jesus. Pedi meu irmão para baixar só um pouquinho o som na frente aí. Está todo mundo cuidando. Irmãos, o tema que eu vou pregar nessa noite fica em o nome Começou o Apocalipse. Quem acredita, irmão, que nós estamos vivendo o Apocalipse? Levanta a mão. Quem não acredita? A maioria dos teólogos, eles acreditam que essa geração já começou a viver o que está escrito no livro do Apocalipse. E de fato, irmãos, muitas coisas ela tem acontecido como não aconteceu em nenhuma outra era. E nós temos vivido alguns sinais. Eu queria que você olhasse também comigo, lá em Lucas 21, versículo agora de número 34. Olha o que diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em plena presença do Filho do Homem. Como eu disse, irmãos, algumas pessoas acreditam que nós estamos vivendo o começo do Apocalipse. Outros acham que será num futuro distante. Independentemente da situação que a gente acha que a gente esteja vivendo, a Bíblia diz que durante um período que acontecerá os sinais que Jesus predisse na sua volta, muitas pessoas estariam preocupadas com muitas coisas. E aqui nós vemos que o próprio Senhor nos dá um aviso: que não suceda que o vosso coração ele fique sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Existem milhares e milhares de pessoas, isso fora da igreja e também dentro da igreja, que estão preocupadas com o mundo, preocupadas com os serviços, preocupadas com os afazeres, com os estudos, e nós devemos nos preocupar com isso, mas de maneira que não venha nos sobrecarregar e tirar de mim e de você a principal expectativa, que é a volta do Messias, a volta do Senhor Jesus Cristo. E diante, irmão, de tudo isso que tem acontecido, Jesus disse que um dos sinais que antecederiam a sua volta seriam as epidemias, seriam as pestes, seriam as pragas. E nós temos visto nos últimos dias
tiveram os jornais estaduais, depois os jornais nacionais, e agora por último nós estamos vendo jornais internacionais noticiando a maior doença de todos os tempos, que é o tão conhecido agora diante de nós, Zika vírus. Isso é uma epidemia. E da noite para o dia, irmãos, isso ganhou uma repercussão muito grande na mídia. Um caso aqui, um caso ali, uma cidade aqui, outra cidade ali, e de repente, irmão, nós nos deparamos com milhares de pessoas sendo infectadas por esse vírus. Um vírus que até então, alguns meses atrás, ele não era conhecido por nenhum de nós. Ninguém nunca ouviu ter falar desse vírus. E da noite para o dia se tem uma grande explosão de uma doença nova que está tomando lares e famílias e matando milhares de pessoas. Pois bem, este vírus Zika, o seu transmissor é o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da conhecida dengue, da dengue hemorrágica. Ele também carrega nele o Zika vírus, carrega a febre chikungunya, a microcefalia e agora a Guillain-Barré. Eu queria falar acerca desses vírus que esse mosquito está carregando nele. Primeiro, a dengue clássica é a dengue conhecida por todos nós. O que ela produz? Quais são os sintomas? Febre, forte dor de cabeça, perda do paladar e do apetite, vômito, tontura, dores nas articulações e vermelhidão pelo corpo. Já é bem sabido de todos nós que a dengue ela já está há alguns anos se proliferando em todo o nosso país e em todo o mundo. Pois bem, aí a dengue ela ganhou um avanço, que foi a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica tem os mesmos sintomas. A diferença ocorre quando acaba a febre e começam os sinais de alerta. Que sinais são esses? Dores abdominais, pele pálida e fria e úmida, confusão mental, perda da consciência, dificuldade respiratória, sangramento na boca, nariz e gengivas. O quadro clínico se agrava rapidamente, levando alguns à morte em apenas 24 horas. Se você fala mais Cristiano, há epidemias há muitos anos, mas de um tempo para cá, se nós pararmos para olhar a luz da Escritura e tudo que Jesus falou que iria acontecer, o que antecederia a sua volta, Jesus falou que na mesma época aconteceria terremoto, fome, bramido das ondas, tudo iria acontecer em uma só sequência. E parece que está sendo descarregado tudo de uma só vez no mundo. E quando nós analisamos todas essas epidemias, nós vamos perceber que nos últimos 5 anos nós já tivemos a gripe suína, já tivemos a gripe do frango, tivemos o ebola e muitas outras por aí, e agora o surto de dengue hemorrágica, agora o surto deste vírus chamado Zika. Eu queria que o irmão viesse soltar o áudio, eu pedi para ele se preparar, antes de ele soltar. Existe um homem chamado Dr. David Owen. Quem já ouviu falar dele? Quem já ouviu? Ele é um médico cientista e ele abandonou a profissão. Ele teve um encontro com Deus e nesse encontro Deus chamou ele para ser profeta. E quando Deus chamou ele, Deus começou a entregar algumas visões e revelações a ele acerca do fim. Este homem, ele teve
65 revelações acerca de catástrofes naturais que aconteceram nos últimos 12 anos. Ele profetizou alguns anos atrás sobre os acontecimentos que teriam no Japão, acerca dos terremotos e maremotos, acerca do Chile e muitos outros catástrofes que aconteceram na Indonésia. Todas essas profecias, bem antes de que acontecesse, este homem, esse médico cientista, ele profetizou que iria acontecer essas coisas. E quando foi em 2014, se não me falha a memória, no dia 30 de março, Deus mandou que esse homem viesse à nação brasileira. Ele então, ele deixa o seu país de origem, que é o Quênia, e ele vem para o Brasil. E quando ele chega no Brasil, ele dá um alerta à nação brasileira. Ele não cobrou nenhum real para vir, ele não cobrou nada, ele veio no bolso dele e veio profetizar mais um recado de Deus sobre as nações. E dessa vez, irmãos, foi a nação brasileira. Eu queria que o irmão soltasse o óculos do mundo dele. The message
judgment of the Lord coming to this nation. Eu vejo o julgamento do Senhor que está vindo para esta nação. I see so many insects biting me in these homes. Eu vejo muitos insetos que estavam a morder os homens das casas. And I battled with them, I was battling with Eu them. estava tentando lutar com eles. And they were biting me severely Estavam a me morder severamente. until I woke up. Até que eu acordei. Oh, then I cried for you. Ali eu chorei por vocês. The church has the key A igreja tem a chave to help the nation. para poder ajudar a nação. Because only the church knows when the Lord has spoken. Somente a igreja sabe quando é que Deus falou. The Lord is saying that there must be a national repentance here. O Senhor está dizendo, olha, deve haver um arrependimento nacional. Esse homem, ele esteve no Brasil no dia 30 de março de 2014. E como nós ouvimos, ele falou que Deus mandou ele vir à nação brasileira, dizer que estava com um grande juízo sobre a nação brasileira, e que haveria de ter um dia nacional do arrependimento, porque o juízo de Deus estava vindo sobre nós. E nessa visão, irmãos, ele começou a ver vários insetos. Ele começou a ver os insetos nas paredes, nas lâmpadas, e os insetos começaram a morder as pessoas. Glória a Deus. Quando eu ouvi isso lá em março, eu não entendi nada. Mas o que ele estava profetizando foi o que aconteceu agora no ano de 2015, no ano passado, no final do ano, quando, irmão, começou a acontecer esse surto de Zika no Brasil. Ele havia profetizado, irmão, que esses insetos iriam morder, iriam picar as pessoas. E isso era o juízo de Deus vindo sobre a nação, porque a nação brasileira estava cometendo muitos pecados diante de Deus. E isso, irmão, começa na igreja. Nós precisamos entender que o Senhor nos separou para fazer a diferença no mundo, porque a volta de Jesus está às portas. E após essa revelação, meu irmão, demorou mais de um ano, e aconteceu o que ele havia profetizado. Que não bastasse, como foi no dia 30 de novembro do ano de 2015, Deus envia ele novamente ao Brasil. E diz para o Brasil novamente que na visão que Deus deu a ele agora, que haveria de vir um terremoto no Brasil como nunca houve no mundo. Vai ser registrado, segundo a profecia dele, sabendo que 65 profecias que esse homem deu a nações sobre terremotos, tsunamis, furacões, todas elas se cumpriram. Nenhuma só palavra dele caiu por terra. Você pode pesquisar na internet, tanto no português como no inglês, não há nada que difame a imagem deste homem. E ele disse que Deus mandou avisar que a nação brasileira passará pelo maior terremoto que já aconteceu na história. É preciso nós vigiarmos. Depois, irmãos, dessa visão que ele teve, houve a explosão do Zika. Como eu disse, foi um caso aqui numa cidade, depois começou um caso em outra cidade, um caso depois indo para outro estado. Agora, irmãos, o caso chegou a continentes e nações. O mundo inteiro está temendo